Galera, um dos meus grupos favoritos dos quadrinhos tá de volta, que não dá, meio que é um grupo que não tem muito um padrão dentro da Marvel, já rolaram várias encarnações Supremos. Essa aqui é a mais recente, está sendo publicada desde 2024 nos Estados Unidos, temos aqui um encadernado com as 6 primeiras edições, e eu vou tentar retomar aqui rapidão. Vamos lá, tem os Supremos clássicos, lá do Bryan Hitch com o Mark Millar, que foi quando o título Supremo surgiu e, enfim, acabou impactando o cinema, etc, etc. Tem uma outra encarnação do Mark Millar, que os Supremos enfrentam a filha do Caveira Vermelha, eu não me lembro, faz tempo que eu li isso. Tem também os Supremos do Jonathan Hickman, que é uma fase maravilhosa, que eu não sei por que a Panini até agora não publicou, mas tem um foco muito grande no criador, né, que é o Maker, esse personagem que é o grande vilão da atualidade do universo Marvel. Pra você ter uma ideia, tem também os Supremos, que eu acho que era escrito pelo Al Ewing, que tem toda uma trama envolvendo o Galactus, que é outra fase maravilhosa. Então, assim, eu gosto muito desse grupo e eu posso dizer que essa fase nova aqui do universo Ultimate novo é a encarnação mais diferentona dos Supremos. Não que essa equipe tenha um padrão assim, né, estruturado e tudo mais. Eu acho que se a gente pensa num padrão, a gente volta, na verdade, lá pros Supremos clássicos, que é quando o conceito foi criado, com o Capitão América super sisudo, o Thor sendo um hippie. A gente tem muito o que conversar nesse vídeo. Esse é um quadrinho complexo para ser comentado, eu já vou explicar por quê, mas fazendo um rápido retrospecto, primeiro de tudo, o que você precisa ler para entender os novos Supremos da Marvel? Tudo começa ali no final de 2023, com Invasão Ultimate, eu acho que vocês já estão familiarizados com esse conceito, mas chegou num ponto onde o Maker, né, o criador, ele resolveu, eu vou tentar simplificar isso ao máximo, ele criou um novo universo Marvel, chamado Universo Ultimate, onde os heróis não têm poderes, e tudo é introduzido nesse gibizinho. Desde então, saiu, por exemplo, o nosso querido Homem-Aranha Ultimate, que é um gibi... Galera, vocês estão lendo isso, tá? Eu tô atualizado praticamente, acho que eu não li a última edição que saiu. Gente, quando chegar o terceiro encadernado desse Homem-Aranha, cabeças explodirão. Tem também os Ultimate X-Men, que é bem interessante porque é basicamente a cultura japonesa invadindo o universo Marvel. Não é só, beleza, vamos fazer os X-Men com traços de mangá. Não, tem toda uma pegada realmente de mangá e realmente mostrando a cultura japonesa. Isso aqui é simplesmente fantástico. E ao mesmo tempo tem o Ultimate Pantera Negra. Beleza? É isso que a gente tem até o momento pela Panini desse novo universo Ultimate. E agora tem os Supremos, que é basicamente a gente poderia dizer que é o principal gibi da linha. Por quê? Porque, galera, é nessa história que está acontecendo a resistência. Isso é legal porque a gente está acompanhando um grupo que está tentando acordar os super-heróis que estão meio que adormecidos. Eles têm conhecimento sobre o universo 616, que é o universo tradicional da Marvel, e eles estão tentando, sei lá, correr atrás, por exemplo, do Homem-Aranha, né? Obviamente deu certo, né? Ele realmente virou, o Peter Parker realmente virou Homem-Aranha, então ele foi meio que acordado. Só que para pensar que é o universo Marvel inteiro sem poderes, então é um longo trabalho que os Supremos têm. Aqui no começo já tem um spoiler na capa, né? Tem o Gigante, faz parte do grupo, a Vespa também. Se a gente olhar, por exemplo, na contracapa, vai ter a Mulher Hulk, vai ter o Gavião Arqueiro, e tudo isso tá nesse gibi. A gente vai vendo esses heróis sendo acordados aos pouquinhos. Essa edição da Panini, ela abre com uma introdução que eu acho que ela é muito importante para o leitor meio que criar uma expectativa correta sobre essa publicação. Aqui o próprio Dennis Camp, que é o roteirista dos Supremos, ele explica o que ele planeja com esse gibi. Porque os Supremos originais, lá dos anos 2000, eles eram um reflexo dos Estados Unidos pós 11 de setembro, toda aquela paranoia, etc. A ideia dos Supremos de 2024 é representar, vamos dizer assim, os problemas de hoje em dia. Pois então, estamos falando de um gibi progressista. E galera, eu acho isso legal pra caramba, quando o roteirista pega e fala, ok, eu vou falar de problemas do mundo real dentro da minha história. Temos aí um histórico, por exemplo, do próprio Dennis O'Neil com Neil Adams, lá no Arqueiro Verde, Lanterna Verde. Então, os quadrinhos em geral têm um histórico de falar sobre questões sociais. Então, isso é bom. O gibi aqui, eu acho que ele tem 2 problemas especificamente. O primeiro deles é o desenho, que, sinceramente, eu acho um desenho mediano, não empolga, é um desenho bem qualquer nota. Sei lá, gente, dava pra botar a Marvel... Pô, são os Supremos, sabe? É o gibi central do novo universo da Marvel. É aqui que as mudanças vão acontecer. Por que a Marvel não colocou um desenhista, sabe, mais hypado pra trabalhar junto com o Dennis Camp? Enfim, e o segundo problema é que o roteiro, ele varia muito em termos de qualidade.
E, bom, a gente vai agora... O que eu vou fazer a partir daqui? Esse é um quadrinho que cada edição é focada num personagem. Então eu vou comentar, são 6 edições aqui, então dá pra eu comentar uma por uma que fica mais fácil de vocês entenderem o meu ponto. Tudo começa aqui com o Free Comic Book Day, que é uma historinha mais curta, mas a primeira edição em si vai focar no Homem-Formiga, né, no Homem-Formiga e Vespa. Assim, é uma edição razoável, qualquer nota de super-herói, eu acho que não foi uma boa estreia dos Supremos, eles enfrentam aqui o Capitão Britânia, e justamente eles têm o objetivo de acordar o nosso querido Hank Pym e a Janet. Então, sei lá, o começo dos Supremos não me pegou. E aí chega na segunda edição, que é quando os nossos queridos Supremos vão enfrentar o Midas. A trama se passa na Casa Branca e eles enfrentam esse vilão do Homem de Ferro. O objetivo do Dennis Camp nessa edição, claramente, é trazer as contradições dos Estados Unidos, do mundo capitalista. E aí o Capitão América tá no meio disso, né? O Capitão América, ele tá tentando entender exatamente o que é a América. E essa parte é legal, porque tem vários flashbacks onde a gente entende um pouco da história desse universo Marvel. Vai aparecer um justiceiro lá com uma bandana, bem aqueles filmes de ação dos anos 80. Só que, gente, o vilão aqui, o Midas, ele é uma máquina de proferir discursos prontos. Sabe qual é o problema aqui pra mim? O Dennis Camp, ele quer fazer uma crítica, que é legal, pô, como eu falei, é bacana colocar o leitor pra pensar, é interessante o roteirista tocar em pontos do mundo real. O problema é que o Midas aqui, que é o vilão, cara, ele é muito caricato. É aquele vilão que ele dá risada, sabe? Aqui, por exemplo, a primeira cena que ele aparece, ele tá sentado, bem tranquilo, na Casa Branca. Então, sabe, é muito estereotipado. Para fazer uma crítica, é legal que tenha algum nível de sutileza, sabe? Que o leitor, ele pegue a crítica nas entrelinhas, não que seja algo escarrado. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, deixa eu ler um trechinho, ó. Você se acha um inventor, diz o Midas pro Rapaz de Ferro, né? Que é o jovem Tony Stark, que é o líder do grupo. Ora, dinheiro é a maior das invenções, e seu acúmulo, o propósito mais nobre do homem. Cara, não. Tá, essa foi a edição número 2. A edição número 3 é sensacional. É quando é apresentada, e é aqui que o gibi realmente começa a ganhar corpo, é quando é apresentada a mulher Hulk desse mundo. Aí logo no começo tem a origem dela, e a ideia aqui do Dennis Camp é fazer uma crítica à história norte-americana. Não sei se vocês sabem, mas rolaram experimentos nucleares por parte dos Estados Unidos nas Ilhas Marshall. E aí a brincadeira do gibi, que eu acho sensacional, é fazer esses mesmos experimentos, mas não com energia atômica, mas com radiação gama. Então a gente tem uma ilha inteira, inclusive tem documentos, né, confidenciais sobre o que aconteceu. Então tu tem uma ilha inteira formada por monstros. E aí a partir daqui temos uma mulher Hulk, peraí, deixa eu mostrar aqui com calma pra vocês, que é uma mulher Hulk naquela versão super monstruosa, gigantesca. Essa edição, ela é brutalmente assustadora, porque tu tá falando de uma ilha recheada de monstros num gibi de super-herói. E aí a parte super-herói do gibi, ela é meio caída, assim, é meio sem graça, mas a parte dessa exploração dessa ilha e o que tá acontecendo ali... Cara, tem uma parte que tem uma criatura que ela é feita de nervos, porque a radiação gama pegou nela e ela virou... Sei lá, tem um moleque que ele tem uma cabeça gigante, uma mina que tem uns olhos brotando do corpo. Eu simplesmente adorei, fiquei realmente tenso lendo a história. E aí chega na edição número 4, tem essa capa que eu acho muito legal, que é a máscara do Doutor Destino, com vários ratinhos no estilo do Quarteto Fantástico. Então, essa edição, cara, é uma das coisas mais brilhantes publicadas em 2024. Essa edição, ela foca na origem do Doutor Destino. E a genialidade é que cada quadro em cada página é uma linha do tempo. Então, por exemplo, esse quadro, ele continua aqui. O segundo quadro continua do outro lado, e assim por diante. E não, você não pode ler essas edições esses quadros fora de ordem. Justamente a dramaticidade do gibi tá em tu ler na sequência e entender o que o Dennis Camp tá tentando passar. Galera, de novo, tá? É um dos gibis mais angustiantes que eu já li em muito tempo. É bizarro, eu não sei como é que a Marvel aprovou isso aqui, porque é doentio, tá? Doentio do começo ao fim. E a gente chega na edição número 5, que é quando temos a apresentação do nosso querido Gavião Arqueiro. Eu vou mostrar a capa aqui pra vocês. Tá, como vocês viram, temos um Gavião Arqueiro nativo americano. Eu sei que hoje em dia, uma mudança dessa forma, né, desse tipo, vai trazer discussões, vai ter uma galera reclamando, não, mas não pode mudar o personagem. Galera, o problema não é mudar. O problema é não ser bem escrito. Isso aqui é muito legal,
Porque o que acontece é que eu não vou soltar spoiler, tá? É melhor eu não explicar. Mas o importante é, esse Gavião Arqueiro nativo americano, ele vai enfrentar grandes corporações e a crítica do quadrinho do Dennis Kemp é justamente a ideia de que, beleza, grandes corporações invadem terras indígenas para, enfim, né, progresso, expansão, etc. De novo, é uma crítica social muito telegrafada? É. Dá pra tu ver de longe o que ele tá tentando dizer. Mas o gibi é bem escrito, eu acho que é uma forma legal de trabalhar o tema. E aí a gente chega na última edição do encadernado, que eu tô tentando aqui, ó. Onde vai ter o primeiro grande confronto dos Supremos, e é com essa versão diferentona do Hulk. Então, aqui o Dennis Kemp cai de nível de novo, porque, galera, ele não consegue escrever uma história de super-herói empolgante, sabe? Até o momento que eu tô mostrando as páginas, são conceitos muito legais, ficção científica de alto nível, mas quando é pra escrever heróizinho se batendo, não empolga, sabe? Eu acho que isso, querendo ou não, tá? Por mais que não seja tão relevante socialmente, é o que a gente quer num gibi de super-herói. Então tem o grupo dos Supremos aqui reunido, né? Eles vão enfrentar lá essa versão do Hulk, mas, sinceramente, eu achei bem caída a luta, sabe? É um final de encadernado que deveria, sabe, prender o leitor, mas não vai pra frente. Então a gente tá falando de um gibi que tem 3 edições bem caídas, que pra mim é a número 1, a 2 e a 6, mas o meio dele, que é a 3, a 4 e a 5, são muito boas. Então, sei lá, de 0 a 5... nota 4. Eu acho que, de novo, o desenho poderia ser melhor. Inclusive, eu acho que se fosse um traço mais realista, ia dialogar mais com a temática do quadrinho em geral, que é trabalhar os temas da sociedade. Ao mesmo tempo, cara, é muito legal ler um gibi de super-herói que se propõe, como eu falei no começo, a se arriscar. Não, eu vou falar sobre política, eu vou cutucar, eu vou falar mal dos Estados Unidos sendo um gibi norte-americano dos Supremos, que pelo menos a encarnação clássica dos Supremos era um grupo do governo dos Estados Unidos. Esse grupo... cara, sei lá, acho que eles nunca se aliariam ao governo. Ao mesmo tempo, é um gibi que tem uma temática única. A gente vê que os heróis, eles não estão só acordando para terem os poderes de volta e recuperar a história que o Maker lá tentou apagar, né? Tentou tirar os poderes dele. Na verdade, eles estão acordando também para as contradições da sociedade. Será que, beleza, é só acordar os heróis mais fortes que a gente vai resolver os problemas do mundo? Pô, gente... legal pra caramba, sabe? É um gibi que tem uma temática, eu acho que é o tipo de coisa que falta às vezes nos quadrinhos super-heróis. Como eu falei antes, a minha crítica é essa, eu acho que às vezes quando o Dennis Kemp tenta dar uma cutucada, tenta fazer uma crítica, ele pode ser mais sutil, sabe? Ele não precisa telegrafar o passe, colocar uma frase na boca do vilão falando as suas maldades, porque aí fica caricato. O legal da crítica é justamente aquele subtexto, mas é isso. Galera, desculpa, o vídeo ficou mais longo do que eu queria, mas eu acho que esse quadrinho, ele pede isso, sabe? Tem muito do que discutir. Eu acho que isso é legal também, porque não é uma HQ que vai passar batida. Então, provavelmente tu vai ler, tu vai ter algum sentimento. Lá fora, essa é uma obra que está sendo muito elogiada, a nota é bem alta, assim, se vocês forem ver no Goodreads, por exemplo, as pessoas em geral ficaram bem fãs desses Supremos. Você aí do outro lado, você vai ler os Supremos? Você está empolgado com esse novo universo Ultimate? Deixa teu comentário aqui embaixo e é isso, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.